A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 21 de junho de 2025 e o inverno chegou. E hoje está fazendo 15 graus aqui em Foz do Iguaçu. Não está muito frio, já esteve mais frio, mas a gente já se despediu do outono. Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Está no ar mais um Medicina e Saúde. E antes de nós falarmos da nossa convidada, quero bater um papo com a minha colega de bancada, Mônica Nasser. Bom dia, tudo bem com você? Como é que está? Tudo certo? Bom dia, Clau, bom dia aos ouvintes. Tudo ótimo, que maravilha estar aqui em mais um Medicina e Saúde. Inverno começou, não tem jeito, Clau. E vamos lá, né? Essa estação diz que é importante, todas são. Eu não gosto, mas não tem jeito. Não gosta muito, então. Tô agasalhada. Tá agasalhada, tá certo. Mônica, olha só, temperatura a gente já falou, chegou a estação do inverno, então são 3 meses aí para quem gosta, curtir bastante. Vamos falar um pouquinho sobre o Medicina e Saúde de hoje. É um assunto que está muito em voga, né? Daqui a pouco se apresenta a doutora, mas antes eu gostaria só de falar isso com você e com a nossa audiência, que é um assunto super em voga. Tem, o mês passado, acho que se não me falha a memória, ou o mês retrasado, foi feito campanha sobre esse assunto, né? Isso, a gente vai falar, o tema de hoje é câncer de intestino, tratamentos, avanços, realmente tem muita dúvida sobre isso, né? Diretamente ligado à nossa alimentação, né, Clau, estilo de vida. Então a gente vai aprender muito aqui com a entrevistada de hoje, que acho que Perfeito. Espera só, deixa eu contar para a nossa audiência que a gente está em oferecimento de CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná. É uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e também tratamento do câncer. E também é um centro clínico de infusão de medicamentos. Através de uma abordagem multidisciplinar e de uma equipe médica qualificada, realiza consultas e ainda procedimentos e diagnósticos. Está localizada na Rua Tarobá, 526, esquina com Bartolomeu de Gusmão, 395, aqui no centro de Foz. E para agendar uma consulta é muito fácil, é só você adicionar o WhatsApp 45 99822 0022 de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e depois das 14 às 18 horas. Estamos então em oferecimento de CIOP no nosso Medicina e Saúde deste sábado, que tem a nossa convidada especial de hoje, que é a doutora Juliana dos Remédios. Ela é médica oncologista clínica do CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, também do Hospital Costa Cavalcante, atual Itamed, né? Também da Unimed, e ela é formada em 1998 em Medicina pela Universidade Católica do Paraná, fez residência no Hospital das Clínicas de Curitiba e também no setor de Oncologia da Universidade Federal do Paraná. Especialista em cancerologia pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Doutora Juliana dos Remédios, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, a alegria é nossa, porque a doutora tem um currículo maravilhoso e eu sei que vai trazer para a gente aqui, além de muitas orientações e cuidados, mas também vamos falar de um assunto, como a gente falou lá no início, a abertura do programa, sobre esse câncer, né, que se falou muito eu acho que a campanha foi mês de maio? Foi mês de maio, se eu não me engano, né, eu doutora? Que a gente falou bastante sobre o câncer de intestino, toda a área da saúde. Né? Aliás, o ano inteiro, né, como qualquer campanha, a gente precisa, né, Clau, falar. Mas veio muito em voga e a gente fica muito feliz porque parecia que era algo que pouquíssimo se falava. Tem muito tabu também quando se fala de intestino, de tudo isso, né? Mas, doutora, antes da gente falar sobre o câncer, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você. Nasceu aonde? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu já me considero paranaense porque moro aqui desde os 12 anos. Desde os 12 anos? Eu morei em Guarapuava, acho que vocês conhecem. Sim, né? frio. Bastante tempo. E daí eu fui fazer minha formação em Curitiba. Fui para lá com 17 anos, fiz a faculdade, depois fiz a primeira residência, que naquela época para a gente fazer oncologia clínica, a gente tinha que fazer 2 anos de clínica médica, depois mais 2, 3 anos de oncologia clínica. E aí, em 2023,
em 2003, né? Nossa, bastante tempo já. O pessoal que estava montando serviços, talvez vocês, não sei se vocês eram aqui da cidade também. Sim. Vocês se lembram que tinha uma época, uns 20 anos atrás, que não tinha oncologia aqui em Foz? Verdade. E daí todo mundo tinha que viajar para as cidades próximas, principalmente Cascavel. E aí o hospital, junto com um grupo de médicos de Curitiba, começou a instalar o serviço aqui. Acho que foi um marco para a cidade. Talvez algumas pessoas que estão assistindo até se lembrem que foi instalado o aparelho de radioterapia, o primeiro aparelho, né? E foi feito um centro para poder atender esses pacientes. E daí, nessa época, eu estava trabalhando em Curitiba, né? No Hospital de Clínicas e no Hospital Nossa Senhora das Graças. E os médicos que me conheciam do grupo, né? Que estava trabalhando em Curitiba e aqui, me convidaram para vir montar o serviço. Naquela época tinha aqui o Dr. Telismar. Talvez vocês conheçam ele. Hematologista, a esposa dele, a Alessandra. E ele fazia alguns tipos de tratamento já, né? Principalmente na área dele, hematologia. E aí eles me convidaram e a gente fez todo o processo de montar o serviço, os procedimentos, as instalações, né? A gente ajudou nessa parte. Então foi bem bacana, eu já estou aqui desde essa época, né? E aí depois os serviços foram crescendo. Depois a Unimed quis montar um serviço. Naquela época eu era única oncologista, junto com o Telismar lá também. A gente montou o serviço da Unimed, né? E na sequência a gente abriu a nossa própria clínica, com o objetivo de expandir e também poder fazer, que é o CIOP, com o objetivo de fazer um tratamento diferenciado, né? Que às vezes a gente não tem acesso nos grandes hospitais e mais ágil e com mais recursos de prover assim, um tratamento personalizado, que às vezes nos grandes serviços a gente tem mais dificuldade, né, de conseguir fazer. E por que a escolha da oncologia, doutora? Então, eu quando comecei medicina, não tinha ninguém na minha família que fazia medicina. Então eu não tinha muito essa experiência, que às vezes a pessoa fala, meu pai já é ortopedista, eu quero ser igual a ele. Mas eu não tinha isso, foi até uma surpresa para minha família, quando eu quis fazer medicina, porque eu estudava, não fiz curso preparatório, né? Naquela época tinha muito disso, nem sei se tem mais hoje, né? Fazia cursinho e preparação. Né? Daí todo mundo levou um susto, porque eu estudava em Guarapuava, que naquela cidade né? Não é uma capital, né? Não tem tantos. E aí comecei a fazer medicina, mas também dentro da medicina eu não conhecia muita coisa. E sempre me preocupava assim, puxa, se eu for pegar uma especialidade muito especializada, eu vou ter que esquecer não esquecer, mas você não tem mais no seu dia a dia, não vê mais essas coisas. Por exemplo, se você é um cardiologista, talvez você não vá ver tantos problemas oftalmológicos ou da pele, não é da tua área daí, né? Você vê até, faz parte, mas não é da sua área. E a oncologia é uma das poucas áreas que você tem que saber muito a sua especialidade, mas você tem que saber um pouco de tudo. Abrange as outras. Porque a pessoa que vem fazer tratamento de câncer, ela tem diabetes, ela tem pressão alta, as drogas que você usa, o tratamento que você faz, interferem com isso e causam problemas. Por exemplo, eu estava falando da oftalmologia, né? Alguns tratamentos que a gente faz causam alterações oculares, podem causar, né? Não todos. Então, um pouquinho você tem que saber de cada coisa, pelo menos, e isso me fascinava na oncologia, como você tinha que ter essa visão do paciente como um todo, né? Então, isso eu achava muito legal. E, ao mesmo tempo, é uma área assim que, na minha época, pelo menos, quando você estudava assim, medicina, residência em clínica médica, passava pelas especialidades, você, por exemplo, aprendia cardiologia. Você aprendia nefrologia até certo ponto, mas oncologia era meio que um mistério, assim, que era um mundo à parte, que é uma área assim, de muito conhecimento técnico, e que até hoje, se você pergunta para um médico assim, de formação geral, ou os outros especialistas, é uma área que pouca gente mete a colher, assim, digamos assim, no sentido, falando de uma forma mais simples, né? No sentido que tem muito conhecimento muito especializado e que é distante já da medicina geral. Isso eu achava bacana também. Eu acho que, tipo, por exemplo, um clínico geral mete a colher meio que em tudo, né? Um cardiologista fala depressão alta, fala não sei o que, mas eu acho que ninguém se mete mesmo nessa área da oncologia. Não, peraí, que isso aí é um pouco mais sério, deixa para essa galera
galera que estudou isso, né? E até é engraçado, porque eu vejo que alguns médicos têm até um preconceito, assim, baseado, obviamente, às vezes na falta de experiência. Às vezes, onde fizeram a formação não tinha oncologia. Mas, então, às vezes, eu recebo muitas cartinhas, assim, ou ligações. Puxa, eu vou fazer uma cirurgia, eu posso fazer antibiótico para esse paciente? Eu posso fazer essa medicação para o paciente que está fazendo tratamento de câncer? Então, tem muito, assim, muita coisa que realmente falta essa experiência na convivência, né? Então, os pacientes que têm câncer, aí, que estão ouvindo, ou que já acompanharam alguém que tem câncer, sabe disso, que vai fazer um procedimento dentário, vai lá, cartinha para o oncologista, ó, posso extrair esse dente, posso fazer anestesia, posso fazer essa medicação. Tá vendo? É uma das áreas que todo mundo espera aí, vamos falar com quem está cuidando desse rapaz. Né? É, mais ou menos isso. E a necessidade da interação entre os profissionais ali, Sim. Né? Ela possibilita isso, é muito legal. Então, isso é uma das coisas que me fez escolher também, porque você tem sempre que ter aquela visão multidisciplinar. Então, você tem que falar novamente com o cardiologista, o nutricionista, o nutrólogo são muito importantes para a gente, né? A fisioterapia, tanto profilática como ajudar a pessoa a recuperar, às vezes, do tratamento que ela fez. Todas as especialidades. A gente estava falando dos odontologistas, dos dentistas, né? Também é muito frequente a gente encaminhar por causa de complicações, por exemplo, mucosites, né? Inflamações das mucosas por causa da quimioterapia. Então, a gente não consegue sobreviver na oncologia sozinho. Tem que ser sempre um grupo de pessoas. Ô, doutora, por que escolheu medicina? Né? Falamos o porquê dessa área, mas se não tem ninguém na família, o que fez você dizer, não, é essa profissão que eu quero para minha vida? Puxa, foi uma coisa muito estranha, assim, na realidade, quando eu conto, eu até não conto muito, que o pessoal acha difícil de entender. Faltava 2 dias para encerrar a inscrição do vestibular. Naquela época, eu não fiz inscrição para muitos lugares, né, porque... Eu estava lá no interior e eu não conhecia muito, para falar a verdade. Não é como hoje, que tudo está na internet, é super ágil, né? Sim, fácil. E fácil, mais fácil, né? E aí eu estava sentada e eu pensei, puxa, vai encerrar a inscrição e eu não me decidi ainda o que fazer. Eu pensava em várias coisas, eu sempre fui boa de desenhar, então pensava, quem sabe eu posso fazer alguma coisa com desenho, né? Arquitetura, alguma coisa mais por essa área, mas nada me motivava, assim. E aí, de repente, do nada, eu tive uma ideia, assim, por que você não faz medicina? Mas eu nunca tinha pensado na vida fazer. Aí eu comecei a pensar, puxa, eu acho que medicina vai ser um grande desafio, um campo novo, assim, né, que eu realmente... A gente, quando estuda, sabe só coisa muito básica, né, biologia básica. Eu pensei, eu acho que vai ser um campo super legal. E aí decidi fazer. E, obviamente, era um desafio, né? Porque naquela época todo mundo fazia cursinho, um monte de coisa. E isso aí já era o final do ano, então já não tinha mais essa oportunidade, né? Então, acabou que eu pensei e cada vez foi fazendo mais sentido. Aí, nesses 2 dias que eu tinha para decidir, eu decidi fazer isso. E deu certo. Que bacana. Olha só. Direto, hein? Sempre mas quando é para ser, né? Tipo, não tinha se preparado, todo mundo fazendo com o cursinho, estudando a mais, foi lá porque realmente era muito inteligente, né? Obrigada. Tenho certeza para ter passado, assim. E de prima, quanta gente fica 5, 6 vezes, foi lá e de primeira passou. Sim. Parabéns, doutora. Obrigada. É isso aí. Bora lá agora falar um pouquinho sobre o câncer, Mônica. Isso. Vamos desmistificar, então, doutora. O que é o câncer de intestino? Explica pra gente. Então, o intestino é uma parte do nosso tubo digestivo, falando assim, de uma forma bem clara, né? Por onde a comida passa. Então, a gente sabe que a gente come, obviamente, pela boca, ela passa para um órgão chamado esôfago, daí ela cai no estômago e depois vem os intestinos. A gente tem 2 tipos de intestino, intestino fino ou delgado, né? Que é a mesma coisa, e o intestino grosso. Quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando do câncer de intestino grosso. Né? O intestino grosso ele é formado por várias partes. A parte final é interessante saber, porque tem muitas pessoas que falam, que vão se identificar aí, que já conheceram alguém, ou que tem alguém que teve câncer de reto. Reto é a parte final do intestino, ali os 12, 15 centímetros finais, que depois disso vem o ânus. Então, câncer de cólon e câncer de reto são os cânceres de intestino grosso, que é um câncer bem comum.
principalmente depois dos 50 anos, né? Mas hoje até a gente está tendo uma incidência maior nas pessoas mais jovens, está crescendo nessa incidência. E então o intestino, para quem nunca pensou, assim, é como se fosse um tubo. Tipo vamos dizer assim, um encanamento, digamos assim, né? O nosso tubo digestivo é isso. E a comida vai passando por lá, e nessa parte do intestino grosso é onde as fezes realmente se formam. Elas tomam volume e se tornam sólidas, digamos assim, né? Então ele é um órgão revestido ali por um revestimento de mucosa, e é onde a fase final da digestão. Quando a gente fala de câncer no intestino, é isso. E o câncer de intestino é um câncer muito frequente, tanto em homens como mulheres. Ele, claro que varia um pouco aí de local para local, mas de forma geral ele é considerado o terceiro câncer mais comum, atrás aí de próstata nos homens, mama nas mulheres, alguns lugares atrás de colo do útero, né? Ainda no Brasil a gente tem, no mundo a gente tem muita essa incidência. Pulmão, geralmente ele é o terceiro câncer mais frequente aí após essa idade, aí a partir dos 50, 60 anos. Uhum. A doutora falou que hoje a idade baixou, né? Por que isso, doutora? Pela alimentação, pela vida, pelo estresse? Ou é muito, realmente, a raiz está na alimentação? Então, assim, quando eu comecei na medicina, isso de uma forma geral, tá? Não só no câncer, pode dizer assim, não só no câncer de intestino. A incidência, já faz muito tempo, né? Mais de 20 anos, quando comecei na oncologia. A gente tinha menos pacientes jovens. O que é jovem, né? Pra gente é abaixo aí, vamos dizer assim, abaixo de 50 anos. Uhum. Né? Claro que a gente tem hoje em câncer de mama, por exemplo, pessoas abaixo de 35 anos. Uhum. Né? Então, são consideradas jovens, né? Mas vamos dizer assim, abaixo de 50 anos, a gente não tinha tantos pacientes assim. Eu me lembro que em determinado momento, eu comecei a ter muitos pacientes jovens com câncer de intestino. Isso me chamou a atenção e eu pensei, será que isso é uma coisa passageira, né? Às vezes, né, acontece de você receber vários pacientes assim, né? Uhum. Mas não foi. Comecei a ter pacientes com 30, 35 anos, às vezes até mais jovens. E isso foi uma tendência que a gente que atende, que é oncologista, percebeu já faz um tempo que vem acontecendo. E ultimamente, nos últimos anos, está muito em voga. Porque está chamando atenção, inclusive até a Organização Mundial de Saúde falou sobre isso, sobre o aumento da incidência de pacientes jovens com câncer, né, abaixo de 50 anos, 45, 50 anos. E daí por quê, né? Puxa, a gente não tem uma resposta única. Mas para responder isso, a gente teria que falar um pouco quais que são, né, as causas do câncer de intestino. Então, obviamente tem as causas hereditárias, ou seja, que vêm da família, que às vezes a pessoa, falando de uma forma simples assim, tem uma alteração, uma doença hereditária que favorece ela ter aquele tipo de câncer. Então essas são aquelas pessoas assim, puxa, minha mãe teve, meu pai teve, minha avó, digamos assim, ou minha mãe teve, a mãe dela teve, né, que vem uma tendência, né, tanto familiar como genética. Mas, na realidade, muitas pessoas pensam que é isso. Ah, não, eu não tenho caso na minha família, nada a ver. Mas, na realidade, a maior parte dos casos tem a ver com a pessoa em si. Às vezes, ela não tem nenhum familiar, assim, nem nada disso, que tenha câncer até. E isso traz para a gente pensar que tem a ver com o jeito que a pessoa vive, então. Né? No câncer de intestino, está muito relacionado com a dieta. Né? Então, tem alguns fatores, são fatores de risco para o câncer de intestino, a dieta da pessoa. Que tipo de dieta? Aquela que a gente já sabe, né? Relacionada a poucas fibras, ou seja, poucos alimentos vegetais, frutas, verduras, e muito aumento da gordura animal. Né? Então, assim, tem uma relação com carne vermelha, a gente já tem essa orientação de diminuir, ela não é o mais importante, né? Mas principalmente os alimentos processados. Né? Que é o mais interessante. Também tem relação com álcool, também tem relação com cigarro, também tem relação com sedentarismo, que é não fazer exercício físico, também tem relação com obesidade. Mas se você for ver, todos esses fatores estão relacionados com uma dieta, às vezes, mais né,
rica em alimentos processados, uma vida mais desregrada, digamos assim. Né? Então, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca assim, uma classificação de coisas que causam câncer de acordo com o nível de evidência que a gente tem. Então, é até engraçado, hoje em dia, até meu irmão já estava falando isso, você entra na internet, né? Dependendo aí do tipo de coisa que você procura na internet, começam a vir aquelas notícias para você, não faz isso, não faz aquilo. E parece que tudo causa câncer hoje, né? Muitas pessoas falam isso para mim, nossa, mas olha, produto de beleza, isso, aquilo, tudo. Sempre tem alguém falando que alguma coisa causa câncer, né? Mas, na realidade, muitas dessas coisas, há pouca evidência, há poucos dados e a gente realmente não pode afirmar que elas causam câncer. Mas a Organização Mundial de Saúde tem essa classificação das coisas que realmente causam câncer. E o nível mais alto lá, não são câncer de intestino, né? Eu estou falando. São as coisas que com certeza causam câncer, que tem alto nível de evidência, tanto em animais como em pessoas, né? Que são o cigarro. Cigarro que eu falo, o tabagismo, né? Pode ser qualquer tipo de cigarro. O álcool. Na realidade, hoje a gente sabe que não existe uma quantidade segura de consumo de álcool, né, a princípio. Né? Então, os alimentos processados, né, principalmente as carnes, aí nesse primeiro nível processadas, né? E a radiação, né, radiação do sol também. Isso também é uma coisa que a gente sabe que causa, né? Não é o nosso tema hoje, mas causa câncer de pele e outras situações. Então, algumas pessoas perguntam para mim, como prevenir o câncer de intestino? Se a gente sabe que 30% a 35% dos casos podem ser evitados se a pessoa tiver uma dieta legal, fizer exercício, estiver em forma, não tiver hábitos ruins como beber e fumar. Então, é bastante, né? 30% a 35% é bastante coisa. Talvez seja isso, né, Mônica, que a gente sente na nossa população e talvez por isso desse número maior de gente mais jovem, por causa até mesmo da alimentação, que mudou muito nos últimos anos. Eu acho que é um dos assuntos que a gente mais fala com os médicos da CIOP que vêm aqui relacionado a isso, porque a alimentação mudou muito. Nós aqui que estamos na faixa dos 50 anos, não estamos querendo falar nossa idade aqui, mas enfim, a gente veio de uma geração onde a gente era muito comum cozinhar em casa, né? Ter a mãe em casa cozinhando, fazendo comida caseira de verdade, descascando e fazendo. Os tais pacotinhos que a gente abria eram muito menor, mais raros. O refrigerante, então, era lá de vez em quando, né, doutora? É verdade. A gente tomava... Só quando final de semana, aquele almoço especial. A doutora Juliana faz parte da nossa turma, então era só no final de semana mesmo. Para quem está ligando o rádio agora, a gente está batendo um papo com a doutora Juliana dos Remédios. Ela é médica oncologista e está aqui falando hoje sobre câncer de intestino, né, Mônica? E a doutora já deu uma aula pra gente aqui em relação a isso, né? E quais são os principais sintomas, doutora? Para quem está nos ouvindo, tem um primeiro sintoma para dar um start, um alerta? E até fazendo um gancho, antes da doutora, desculpa, responder, dizem que não tem sintomas muitas vezes quando começa o câncer, ou não? Isso, na realidade, é uma coisa que também é um mito em relação ao câncer. É um mito. E que dificulta muito a gente, na população em geral, a gente fazer o diagnóstico precoce. O que é? A pessoa pensa assim, puxa, eu não estou emagrecendo, eu não estou doente, ou eu estou me sentindo bem. Então, tá tudo tranquilo, não tem chance de eu ter câncer. Então, muitas pessoas que vêm pra gente, os pacientes, né? Eles vêm surpresos, assim, como que descobriu isso aí em mim, né? Essa doença agora. Você não tinha sintoma nenhum? Se eu estava bem, olha, eu fui correr a maratona, tem um paciente meu que falou, eu fui correr a maratona, como é que pode? Entende? Então, na realidade, pessoal, esses sintomas que as pessoas correlacionam com câncer, emagrecimento, mal-estar, dor principalmente, eles estão relacionados, geralmente, ao câncer mais avançado. Quando justamente as lesões, né, o tumor, vamos falar assim, está maior, e daí ele já começa a sangrar, ou, por exemplo, ele já infiltra, né? Ele já vai comprometendo ali a estrutura do órgão onde ele está. Então, por exemplo, se é no pulmão, ele vai comprometendo a respiração, a pessoa tem falta de ar,
né? No intestino, ele já cresce, né, que é o nosso tema hoje, ele já cresce e começa a romper alguns vasinhos e ter sangramento. A pessoa começa a ter dor, porque, né, começa a crescer e comprimir ali as outras coisas ao redor, às vezes até nervos, né? Mesmo no evacuar também. Exatamente. Então, isso é uma lenda. Para a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer, de intestino, a gente precisa estar muito atento aos sintomas, a se conhecer, mas também é indicado, né, os exames para tentar detectar numa fase que não tem quase sintomas. Mas os sintomas, então, quais que são? Bom, conforme a gente falou, o câncer de intestino está no tubo digestivo. Então, tem muitos sintomas que são digestivos, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter cólicas. Cólica é aquela dor bem forte, né, que aperta e solta. Todo mundo que teve uma diarreia, uma gastroenterite já sabe. Então, cólicas, né, são sintomas que podem acontecer. A pessoa pode ter, um dos sintomas mais comuns que a gente vê é a pessoa ter uma mudança do hábito intestinal. Ou seja, por exemplo, eu sempre tive o intestino funcionando normalmente, mas aí de repente comecei a ter diarreia. Nos meses para cá, estou tendo diarreia do nada. Ou, por exemplo, a pessoa já tem um intestino mais normalizado e passa a ter o intestino preso. Ou passa a ter o intestino solto e preso. Puxa, olha, eu estou tendo... Meu intestino está estranho. Às vezes fica preso, às vezes diarreia. Ou seja, qualquer mudança naquilo que você, durante a sua vida, considera que foi normal para você. Isso quer dizer que eu tenho câncer? Não, pessoal. Podem ser muitas coisas, né? Mas é um dos sintomas. Outros sintomas também é que quando o tumor ele vai crescendo, ele pode dar sangramentos. Então, como que a gente sabe se tem sangue nas fezes, né? Bom, as fezes podem ficar avermelhadas, tipo vinhosas, assim, né? Elas também, se for uma quantidade maior de sangue, elas podem ficar pretas, mais enegrecidas, algumas partes delas ou todas as fezes, ou pode aparecer mesmo o sangue nas fezes, né? Então, isso são sempre sinais de alerta também muito, muito importante para a gente ficar de olho. Então, se você está tendo dor no abdômen, suas fezes não estão legais, você tem alguma coisa estranha nos últimos meses, você, por exemplo, vai evacuar e percebe que tem aquela sensação assim que não está conseguindo eliminar todas as fezes, não está conseguindo evacuar totalmente, né? Tem essa alteração na cor ou no aspecto das suas fezes. E sangue, principalmente, é muito importante procurar o médico para fazer uma investigação. Aí muitas pessoas perdem muito tempo, até vou falar isso aqui, porque é interessante. Às vezes a pessoa tem uma coisa chamada hemorroidas, né, que são alterações ali vasculares, né, do tecido ao redor ali da parte final, principalmente ali do ânus, né? E eu já tive muitos pacientes que pensaram, puxa, doutora, eu achei que fosse só das minhas hemorroidas esse sangramento. Então, mesmo as pessoas que têm esse problema, é importante periodicamente consultar o médico, fazer uma revisão, porque não quer dizer que você não possa desenvolver outra condição junto, né? Então, isso é muito interessante pensar, né? Outra coisa que as pessoas às vezes têm, começam a ter dor para evacuar, ou mesmo uma sensação assim de pressão, sabe? Como se tivesse algo pressionando ali na nossa pelve, né? Na parte inferior, algo pressionando os seus órgãos, e quando você evacua também dá uma sensação de mal-estar. Olha que interessante, né, Cláudia? Você vê, então é mito, resumindo, né, doutora, veja se estou certa. Não existe isso de que não tem sintoma. Sempre vai ter um sintoma. Sempre é importante que a gente se observe, né? Tá falando dessa questão das fezes. Os sintomas maiores quando for a fase mais avançada, como a doutora falou, mas sempre tem sintoma, mesmo pequenininho. Não, então, é assim, o câncer ele tem sintomas, mas na fase inicial do câncer de intestino, você não tem nenhum sintoma. Que são o quê? Então, como que nasce o câncer de intestino? Ele não nasce assim do nada um tumor já grande, com vários centímetros. A forma mais comum que a gente tem são coisas chamadas pólipos, né? Que são assim, pequenas, digamos assim, pequenas bolinhas, né? Ou no formato até de um dedinho, assim, que ele nasce pequenininho, e muitas vezes ainda não é câncer até, então essa até é mais interessante você retirar quando ainda não é câncer,
né? Alguns tipos de pólipo, né? Fase inicial. E aí, dali, ele vai sofrendo alterações, né, naquela mucosa, e até ele se tornar câncer. Então, alguns pólipos são considerados lesões pré-cancerosas. Nessa fase aí do pólipozinho, que tem milímetros, às vezes centímetros só, não há nenhum sintoma, Mônica. Entendi. E você sabe que eu vi até, doutora, a entrevista, né, Clau, com a filha do Gilberto Gil, né? Isso. Que teve câncer. Eu assisti, inclusive, uma entrevista Preta com Gil. ela. A Preta Gil. Falando sobre isso, achei super interessante. Ela falando que ela não deu atenção às fezes que foram mudando. Isso que a doutora falou, né? Foi mudando, né, a questão intestinal dela. Em algumas vezes as fezes ficaram mais fininhas, porque já tinha o câncer ali. E ela achou que era normal, aquele fininho. Interessante, né? Foi interessante você falar isso. Outra coisa que acontece, até essa semana eu atendi um paciente assim. A queixa dela é que as fezes dela ficaram como se fosse uma fita. Ou seja, achatadas. Porque o que acontece? O tumor está ali pertinho, né, do ânus, e quando as fezes vão passar, ele aperta as fezes. E daí elas mudam o formato. Isso também é muito interessante. Então, esses sintomas são quando já há um tumor para causar esses sintomas, né? Mas na fase mais inicial, que ele é um tumorzinho pequeno ali, de 1 centímetro, às vezes até menos que 1 centímetro, infelizmente ele não causa sintomas obstrutivos, não causa quase sangramento. Então, por isso que é importante também fazer os exames para detecção precoce. Tem muitos tipos de câncer que não tem um exame que tenha sido comprovado pela medicina, que realmente você fazendo todo ano, você vai detectar precocemente, né? Ou vai, digamos assim, prevenir. Mas o câncer de intestino, ele é um dos tipos de câncer que tem isso. A gente já sabe que se você fizer, vai detectar mais precocemente, você vai ter uma lesão menor, né? Tem essa chance de você detectar mais precocemente. E que exame é esse, doutora Juliana? Então, a gente tem alguns exames. O exame mais, assim, digamos assim, o padrão ouro que a gente pode falar é um exame chamado colonoscopia. É um exame de endoscopia que é feita através do ânus. Você passa o aparelho, né? Um aparelho... É mais comum as pessoas ouvirem falar de endoscopia, né? Que é que ele passa o aparelhinho pela boca, pelo esôfago, para ver o estômago. É a mesma coisa, só que é feita pelo o final do tubo digestivo, pelo ânus. E ele vê toda essa parte, então, conforme eu falei para vocês, do intestino grosso. Né? Por que ele é o melhor exame para diagnosticar, né? E para também ver essas lesões pequenas? Porque é colocado esse aparelho com uma câmera e ele olha dentro do intestino e vê se tem pólipos, se tem pequenos tumorezinhos, se tem até um tumor maior. E ele já permite, inclusive, muitas vezes, quando há essas alterações, fazer o tratamento, retirar, né? Que daí é enviado para biópsia, para ver o que é, né? Para um estudo mais adequado. Ou, quando já tem tumores maiores, né? Fazer o diagnóstico. Ele tira um pedacinho, que é o que a gente chama de biópsia, para a pessoa, para mandar estudar e ver o que é. E assim, né? Como o câncer de mama, quando é que ele é indicado, doutora? A partir de que idade? Ou depende do histórico da questão genética? Como é que funciona isso? E eu só gostaria de complementar que também a gente tem o teste, que é mais comum que as pessoas conhecem, de sangue nas fezes. Ele é um teste menos específico, mas ele também pode ser usado, né, principalmente assim de rastreio na população em geral, para ver essa questão. Justamente por aquilo que a gente conversou. Se tem sangue nas suas fezes, pode ser que seja o tumor sangrando. O problema dele é que justamente com o tumor que sangra, já é um pouquinho maior, né? Então a detecção é um pouquinho, provavelmente vai ser um pouquinho mais para frente. E também existe pelo menos 2 tipos diferentes de teste de fezes. Um deles, a pessoa precisa fazer dieta, não comer carne, não pode usar certas medicações. O outro é mais tranquilo, não precisa de dieta, uma amostra só já resolve. Então, é legal também, se você perguntar para o seu médico, né, essa questão de fazer um teste melhor. Mas assim, você perguntou a partir de quando, né? Isso é uma pergunta que ainda tem um pouco de dúvida na medicina. Muitas sociedades, como a Sociedade Americana, a Sociedade de Coloproctologia, de Oncologia, colocam que a população em geral deve começar a partir dos 45 anos a fazer esse teste, né? Essa colonoscopia. E já outras sociedades, principalmente aqui no Brasil, a partir dos 50. Anual, doutora? Então, é assim, depende do que você vai achar ali. Se tiver normal, você pode esperar bastante tempo, às vezes até 5 a 10 anos para repetir,
né, se está tudo bem. Se você fez o exame e teve um pólipo, um adenomatoso, que é um pólipo que poderia ter virado câncer, aí esse tempo já diminui para 5, 3 anos, né? É importante conversar com o seu médico caso a caso. Agora, se você já tem uma história na família, às vezes já tem uma que a gente chama, quando a pessoa tem realmente uma alteração genética que diz pra gente que é uma síndrome hereditária, aí já é bem diferente. Se já tem várias pessoas na família, se já tem uma síndrome, daí às vezes até a gente já começa bem mais cedo, né? E geralmente pelo menos 10 anos antes, por exemplo, digamos assim que uma pessoa tenha o pai já com um quadro conhecido né, de câncer nessa condição genética, e ele teve o câncer dele com 40 anos, então a pessoa tem que fazer 10 anos antes, 30 anos. É um pouco complicado, mas eu aconselho a pessoa, parece um pouco complicado às vezes, mas eu aconselho a pessoa a conversar com o seu médico, mesmo clínico geral mesmo, pode ser, explicar ou falar, olha, na minha família teve esse caso, a gente conseguiu detectar isso, ou eu não tenho nada, mas eu já tenho aí 45, 50 anos, né, eu gostaria de fazer o teste. Então é legal conversar com o seu clínico geral para ter essas informações, né? A doutora falou sobre os pólipos. Quando a pessoa faz uma primeira vez, por exemplo, a colonoscopia, encontra pólipos, isso é já um alerta para que ela deva fazer pelo menos todos os anos a colonoscopia e vai ser retirado todos os pólipos que forem encontrados? Como é que funciona isso? Então, como que funciona? Geralmente durante a colonoscopia, se é possível, né, já são retirados os pólipos, né? Às vezes não se consegue retirar todos, às vezes não se consegue tirar o pólipo totalmente, e aí tem que repetir o procedimento, né? Mas basicamente, para a gente saber se ele é um pólipo que poderia ter virado câncer, né, precisa dessa análise que a gente chama de biópsia daí, né? Uma análise anatomopatológica que as pessoas, de uma forma geral, de uma forma mais simples, chamam assim de biópsia, para saber se aquele tipo de pólipo poderia ter virado câncer. Se é um pólipo que tem esse risco, aí você está indicado a fazer mais frequentemente a colonoscopia, de cada 3 a 5 anos, né? Mas, assim, tem pessoas, sabe, pessoal, que elas têm muitos pólipos. E geralmente isso vem disso que a gente até estava conversando, até de uma condição que a gente chama de uma síndrome da polipomatose, ou seja, que tem múltiplos pólipos. Isso já vem da própria, digamos assim, para falar de uma forma mais simples, da própria genética dela. É genética. E aí são casos mais complicados e às vezes a gente até indica outros tipos de tratamento profiláticos, até cirurgia. Então depende um pouco do que foi achado. É interessante sempre falar, os médicos, o próprio coloproctologista pode ajudar nisso, que é o médico especialista, né, em doenças do tubo digestivo do intestino, ou seu clínico geral mesmo pode te ajudar, mas depende um pouco assim dessa conduta médica do que você achou ali. Mas de forma geral, se a pessoa teve pólipos e foi retirado, está resolvido. Mas podem aparecer outros. Porque tem essa questão genética. Na população em geral que não tem questão genética, pode ser simplesmente porque você continua com seus hábitos de vida, você, por exemplo, você, Mônica, não tem ninguém na sua família com câncer. Você foi fazer a colonoscopia, tinha um pólipo, foi retirado. É um pólipo do tipo que a gente diz que pode ser que ele virasse câncer no futuro. Então, isso quer dizer que daqui você tem que repetir a colonoscopia daqui a 3, 5 anos, porque pode ser que apareçam outros. Perfeito. Por que será que ele apareceu em você? A gente não tem como saber, são muitos fatores, né? Às vezes é alguma coisa da sua alimentação, é uma tendência sua. Então, se a pessoa tem pólipo, geralmente a gente tem que ficar numa observação mais próxima. Eu queria fazer um gancho aqui, Cláudio, só destrinchar um pouquinho mais sobre essa questão da genética. A gente aprende muito com medicina e saúde aqui, né, Cláudio? Tenho certeza que o ouvinte também. E alguns médicos já falaram na questão genética, por exemplo, com relação ao câncer, por exemplo, vou dar um exemplo, câncer de mama, não necessariamente se eu tenho na família só o câncer de mama, eu vou ter que ficar alerta, pode ser outros tipos de câncer, né? Estou dando um exemplo. Com relação ao câncer de intestino, só se for câncer de intestino na questão genética ou algum outro tipo de câncer também pode ser
ser alerta, doutora? Como é que funciona isso pra gente entender? Então, na questão da hereditariedade, que vem assim, da sua família, digamos assim, né? Porque a rigor todo câncer ele tem uma alteração, né, na genética. Não da pessoa, assim, mas né, digamos assim, falando de uma forma simples. Do câncer hereditário, a gente pode dizer, de uma forma geral, que 10% do câncer, dos tipos de todos os cânceres são hereditários. A gente pode dizer um grande número, assim, só para entender de uma forma geral, assim, né? Mas então você vê que a maioria não é, né? Você tinha perguntado sobre... Se, por exemplo, só se tenho na minha família câncer de intestino. Não, isso aí não tem nada a ver, pessoal. Entendi. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha realmente uma mutação genética no meu genes, no meu corpo, que eu sou mais suscetível a ter câncer. Então, por exemplo, você falou do câncer de mama, né? A gente tem o BRCA1 e 2, que é até bem conversado, né? Muitas pessoas até na mídia falam, né? Que se eu tenho essa mutação, dependendo do tipo da mutação, eu tenho uma chance muito grande, né? 70, 80, às vezes 90% de ter câncer de mama. Mas eu também tenho risco de ter outros tipos de câncer, câncer de ovário, outras coisas. Por exemplo, no homem, essa mutação aumenta a chance, por exemplo, de ter câncer de próstata. Então, às vezes, se na sua família tem tipo de câncer de pâncreas, outros cânceres relacionados, né, é necessário você conversar com o seu médico, que pode ser que tenha tanto fator genético, às vezes um fator familiar que está te favorecendo e precisa ter mais cuidado, principalmente quando você tem é um parente mais próximo, por exemplo, de primeiro grau, né, uma coisa mais significativa. Mas, novamente, independente disso, independente se você tem casos na família ou não, é importante fazer os exames, fazer as condutas, né, para a gente detectar precocemente. Né? Isso é bem importante, é legal, né, a gente poder fazer. Doutora, falou lá no início da nossa conversa sobre os cânceres que parece que são os que mais tem, que é do cólon e do reto. É isso? O câncer de intestinos, ele envolve os cânceres de cólon e reto. Digamos assim, o nome técnico, né? E por que essa incidência maior? Eu vou falar como leigo, né? Como uma paciente. Por que fica mais aí para o finalzinho do intestino, doutora? Tem alguma coisa correlacionada? Ou por que é mais nessa parte final mesmo do intestino e depois o reto? Puxa, isso é mais uma questão assim complexa, né? Tem vários fatores, mas depende, não quer dizer que o câncer de intestino é fino, né? Digamos assim, o delgado que a gente falou não tenha câncer, né? Mas é uma questão mais de suscetibilidade do próprio órgão mesmo. Tem algumas coisas que falam, como que eu posso dizer assim, que tem relação com o próprio fato das fezes ficarem ali, mais toxinas, mas isso não é totalmente comprovado. Né? É que gera realmente uma curiosidade, porque é um órgão tão grande, né? Vamos falar assim, porque realmente é grandão, né? Não parece, né? Mas ele é bem grandão. E aí, por que só nessa reta final gera muita Na realidade, assim, reta final é o reto ali, né? Mas nas outras partes do intestino grosso também tem câncer. Entendi. Eu só citei do reto porque para as pessoas entenderem que o reto é uma parte do intestino grosso, né? Perfeito. Doutor, com relação à colonoscopia, doutora, tem muita gente que tem dúvida, né? Acha que é um exame agressivo, não é? Desmistifica isso. Fala um pouquinho sobre esse exame especificamente. Porque tem gente que não faz, né? E a senhora acabou de falar da importância. Eu acho que a primeira coisa importante a fazer é a pessoa conversar com o seu médico. Se está indicado, se ela tem condições de fazer e quais são os riscos-benefícios. A colonoscopia é um exame que precisa de um preparo para ser feito, né? Então, para o médico conseguir entrar com essa câmera, digamos assim, né, dentro de você, enxergar ali seu intestino, às vezes, igual a gente falou, lesões bem pequenininhas, né, de milímetros, precisa estar sem fezes. Então, a gente tem que fazer esse preparo, que basicamente com laxativos, né, medicações para você evacuar, né, para que o seu intestino fique com as fezes ali bem claras, né, às vezes até próximo ali a cor quase da água, né, para que o médico consiga ter um bom preparo e ele consiga ver direitinho tudo o que está acontecendo, né.
Então, muitas vezes, esse procedimento, né, que geralmente começa na véspera ou alguns dias antes de fazer essa limpeza do intestino, ele é um procedimento que assim, a pessoa vai evacuar bastante, vai ter diarreia, ela vai ter que se manter hidratada, e para algumas pessoas isso é muito desafiador. Algumas pessoas não têm condição, por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa frágil, uma pessoa que tem alguma condição que ela perdendo muito líquido, aquela doença que ela tem vai descompensar. Por exemplo, a pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, né, que tem uma limitação às vezes até da quantidade de líquido que pode tomar. Então é um exame que que tem seus riscos, conforme todo procedimento tem complicações, e que daí é muito importante a pessoa conversar com o seu médico essa questão do custo-benefício. Custo, porque eu falo custo não de dinheiro, custo para ela, né? E do benefício se ela tem condições. Algumas vezes, algumas pessoas em que a gente tem que fazer, tem que fazer até no regime de internação, né, justamente para dar esse suporte. Isso aí não é para... não estou falando para a pessoa que está saudável por aí, né? Estou falando da pessoa que já tem uma suspeita, uma condição diferente, né? Então, é um exame que não é tão simples assim. Não é nada do outro mundo. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é se dói. A pessoa, dói. Na realidade, é conforme a endoscopia. Muitas vezes você vai... Quem fez endoscopia sabe disso, né? Às vezes a pessoa tem até dúvida se realmente fez o exame. Porque é feito, né, ou anestesia ou sedação. Muitas vezes não é necessário anestesia completa, assim, é só uma sedação. A pessoa dorme e nem se recorda do que aconteceu. Então, o exame em si, isso a maioria, 99% dos pacientes fala pra gente. O exame em si foi tranquilo. O duro, às vezes, é esse preparo antes, que se a pessoa tem dificuldade... Por exemplo, às vezes a pessoa só evacua uma vez por semana, né? Tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Então, o preparo é mais complicado, precisa começar alguns dias antes, né? Já com uma mudança de dieta, né? Para favorecer. Tem alguns alimentos. Então, é um exame que precisa de um preparo e um esforço da pessoa de seguir essas indicações. Dói? Não dói? É tranquilo depois? Mas sempre tem esses riscos que é importante a pessoa ponderar com o seu médico, que já conhece o seu caso. Perfeito. Mas a importância de um exame assim, né? Quanta coisa pode evitar o sofrimento, quanto pode anteceder se tiver algum problema para tratamento, né, doutora? O processo realmente não é fácil, né? Eu já fiz, mas então importante. É importante. Eu acho que todo mundo aqui depois dos 50 já fez, né? Então é a importância de fazer. E também tem alguns alimentos que a gente não pode comer no período e tal, né? Então, mas é um período curto, depois está tudo bem, né? E o bom de tudo é que você está anestesiado, como diz o outro, a humilhação não é tão grande porque você já está anestesiado, né? E se tem indicação médica, porque as pessoas têm muito isso do tabu, né? De fazer um exame assim, mas o efeito dele para trazer a qualidade de vida e tal, acho que é realmente muito importante. Mônica, já são 8h46, deixa eu só falar aqui que nós estamos entrevistando a doutora Juliana dos Remédios, ela é médica oncologista e nós estamos em oferecimento da CIOP. Então a gente vai seguir aqui porque a gente está na reta final e ainda tem que falar do tratamento, mas principalmente dos avanços também em relação ao tratamento, que hoje é muito importante, né, Mônica? Perfeito, doutor. Deixa eu até comentar que o doutor Fábio Ubres está assistindo a gente ali, ó. Beijo, doutor Fábio. Para ele. Doutor Fábio Ubres, que também é do CIOP. Doutora, e essa pergunta agora é sobre o CIOP. Fala um pouquinho mais, já que a Clau falou, né, dos avanços dos tratamentos. O que a gente tem no CIOP? Que equipe é essa? Como é que funciona lá? Bom, a gente lá, conforme a gente estava conversando, tem essa questão da equipe multidisciplinar, justamente para dar esse apoio para o paciente, né? Então, nosso diferencial é que são profissionais com uma formação muito boa, avançada nessa área, que se juntaram justamente para ter esse diálogo mais próximo e conseguir interagir com o paciente de uma forma mais próxima, também personalizada. Que a gente sabe, né, Mônica, que não é uma gripe, né? É uma doença séria, que precisa que o seu médico te conheça bem, precisa que os médicos que te tratam tenham um diálogo
para entender, né, para conseguir desenvolver o que é melhor de tratamento para você. Então, esse eu acho que é o grande diferencial. A clínica em si, ela tem vários procedimentos, tanto de diagnóstico, né, como de tratamento. A gente tem, por exemplo, as pessoas acho que já ouviram falar de quimioterapia, né? É o nome geral que a gente dá para as medicações que a gente faz para o câncer. Nós fazemos lá. É muito bacana, porque a gente tem uma equipe de enfermeiras muito dedicada ao paciente. Então, esse momento que às vezes é muito crítico da pessoa receber a medicação, o familiar dela pode estar junto muitas vezes, a enfermeira dando suporte. Entrevistamos a Luana aqui, né, Clau? A enfermeira Luana falou bastante. E lá tem, inclusive, esse espaço de infusão, né, doutora? Sim. Tem, é um espaço individual, né, que a pessoa pode ficar ali com seu familiar de uma forma até privativa, né? Nesse momento, ali com a supervisão do médico, da enfermeira, da farmacêutica, dos outros profissionais. E a gente faz infusões, vários tipos de infusões, né? Infusão quer dizer administrar uma medicação, e a gente faz quimioterapia, imunoterapia e todos os outros tratamentos mais avançados. Legal da clínica, o legal dessa clínica é que você tendo esse tipo de formato permite que você também consiga ter as drogas mais rapidamente, né? Porque a gente consegue dar um tratamento mais personalizado. Então, muitas vezes é um tratamento novo, a gente pode adquirir, a gente pode conseguir para o paciente de uma forma menos, seguindo as regras, mas de uma forma menos complicada, que às vezes nas grandes instituições é um processo mais burocrático. E a gente sabe que é fundamental, né, Cláudia, nesse momento, a rapidez no tratamento, né, doutora? Cada dia ali é fundamental, né, em adquirir realmente. E tem muito avanço nessas drogas, doutora, também com relação ao câncer de intestino? Tem sim. O câncer de intestino nas últimas décadas aí puxa, na época que eu comecei a gente só tinha quimioterapia convencional, depois a gente descobriu vários tipos de drogas que são específicas para marcadores tumorais, ou seja, a gente faz testes nos tumores para descobrir qual que é a melhor droga, que vai funcionar, às vezes vai funcionar para um paciente e não vai funcionar para o outro. Então é um tratamento até a nível molecular, assim, né, mais personalizado. Isso está evoluindo cada vez mais. E hoje em dia, nos últimos anos, a gente tem, o que você já deve ter ouvido falar também da imunoterapia, que é outra abordagem de tratamento, que na realidade a gente faz drogas que para o próprio organismo da pessoa combater o câncer. E nos últimos anos aí a gente teve estudos assim que mostraram respostas assim fantásticas relacionadas ao câncer de intestino, né? Especialmente o câncer de reto. Então eu acho que aí os próximos anos aí a gente vai estar vendo assim muita melhora, né? Além do que a gente já tendo, novas drogas. A oncologia é um pouco desafiadora até por causa disso, mas é uma coisa boa. São muitos avanços e muitas drogas novas que a gente está tendo aí nos últimos tempos. Durante um tempo, até a gente conseguir desenvolver essa terapia-alvo e a imunoterapia, que são tratamentos mais assim, direcionados para tipos do câncer de acordo com esse estudo das células, né, tanto do ponto de vista genético como da célula em si, a gente ficou muito tempo estagnado, sabe? Mas dos últimos anos para cá teve um boom, um avanço muito grande. E isso é muito legal, e esses tratamentos assim na oncologia a gente sempre começa um tratamento oferecendo as drogas para o câncer mais avançado. E daí funciona e você vai trazendo ele para estágios mais precoces, né? Então isso também é muito legal, que esses tratamentos estão começando a vir para os estágios mais precoces, não para tratar uma doença avançada, mas justamente para diminuir a chance do câncer voltar. Isso é muito legal também. Que bom. Olha só, aí a importância da CIOP em Foz do Iguaçu, né, doutora Juliane, com essa equipe toda, exatamente, né? porque se nós falarmos, como a doutora Juliana trouxe pra gente, que exatamente há 22 anos atrás não tinha uma equipe ainda formada, hoje ter equipes dentro dos hospitais, mas ter uma clínica para atendimento ao público em geral, eu acho que facilita muito. Pensa você não precisar sair da sua cidade para
se tratar, porque é a logística, isso é desgastante, né, para o paciente, né? E a importância aqui para o ouvinte, né, e como eu falei, a gente aprende muito com medicina e saúde, com cada entrevistado que vem aqui, a gente aprendeu que tem farmacêutico oncológico, que tem enfermeiro oncológico, nutricionista oncológico. Inclusive o farmacêutico oncológico, ele faz esse estudo, porque, conforme eu falei para vocês, né, a pessoa muitas vezes usa várias medicações, né? O paciente que está ouvindo a gente sabe disso. E sempre tem aquela dúvida, será que isso eu posso usar com a quimioterapia? Será que eu devo parar? Será que esse remédio que o meu psiquiatra passou eu posso tomar? E uma das funções do farmacêutico que a gente tem lá é também estudar isso, né? Ver essa questão, que é uma questão bem delicada, que às vezes até os profissionais da saúde esquecem, de uma forma geral, né? Mas que para a gente é muito importante. Doutora, a última pergunta aqui, mito ou verdade que muitas das doenças começam no intestino? Fala-se muito isso. Como assim você quer dizer? Dizem por causa que, da síndrome do intestino da importância dele ali mesmo. Então, isso é uma coisa que você trouxe que é muito legal. Isso aí daria para fazer só um programa só disso. Eu acho que até Hipócrates falava isso também, né? Que é uma ideia antiga, mas é uma ideia nova. Por causa do seguinte, isso não tem a ver exatamente só com o câncer de intestino, que a gente não tem a ver com o câncer de intestino especificamente que a gente está falando hoje, mas tem muitas coisas na mídia hoje, muitas informações sobre o intestino ser um órgão muito importante. Tem algumas pessoas que chamam até de segundo cérebro, verdade. Não é isso? Porque ele produz substâncias que interferem no organismo inteiro. Né? Hormônios, citocinas, outros tipos de substâncias que agem no seu organismo inteiro. E também tem muita coisa interessante hoje em dia sobre essa questão da permeabilidade intestinal. Não sei se vocês já ouviram disso, né? Que as pessoas falam, você tem um intestino inflamável, o seu intestino está permeável, ele está deixando passar muita coisa. No corpo todo. E isso aí influencia no corpo todo. Hoje em dia a gente está vendo muito sobre microplásticos, né? Tem muita coisa falando sobre isso. Então esse é um capítulo assim que não tem é maior, né? Que é oncologia, tem a ver com o funcionamento do organismo mesmo, né? Que a gente na medicina está aprendendo agora. Na realidade, qual que é o papel disso, né? Então, se eu tenho lá uma doença do intestino, será que está prejudicando, né, todo esse processo aí do organismo? Como recuperar, né? Hoje em dia, por exemplo, tem uma coisa super legal que é o microbioma. Não sei se vocês já ouviram falar também. Sim. Que são falando de uma forma simples, são os organismos, as bactérias que você tem no seu corpo. E um dos principais lugares que está em voga, está tendo estudo, e acho que vai ter muito avanço, talvez até para a área da oncologia, provavelmente também, mas outras áreas da saúde, é que essas bactérias que vivem ali com você, porque elas são normais, elas estão ali no seu intestino normalmente, falam muito da sua saúde. E dependendo do tipo de bactéria que você tem lá, pode indicar que a sua saúde está indo bem, está indo mal. A gente está chegando num ponto de pensar até em fazer interferências nesse tipo de bactéria para melhorar a saúde das pessoas, tanto um jeito como o outro. Quer dizer, as bactérias são uma consequência do que você é. Mas talvez se a gente mexer nessas bactérias, nessa flora, pode ajudar também. Então isso é uma área enorme, assim, porque não fala só de quando a pessoa está doente, mas pode falar de quando ela ainda não está. E ajudar, né? Muito legal. Que legal. E como eu sei que a doutora em julho vai voltar. Que bom, olha quanto assunto a gente tem para falar com ela mais, Cláudia. Exatamente sobre isso. Muito conhecimento. E está muito em voga, né? É um assunto que se você coloca aí, ou até mesmo tem muitos blogueiros, tem influencer, todo mundo, tem um monte de gente falando um monte de besteira, né? Então é importante trazer uma profissional com o gabarito da doutora Juliana para contar pra gente, para explicar, falar o que é mito, o que é verdade, não. Outra coisa, você já ouviu falar que, tipo, quando você não toma água, não se hidrata bastante, seu organismo está usando água de cocô? Já ouviu falar isso, doutora? Não, o povo tem uma mentalidade. Essa eu realmente nunca tinha ouvido falar. Se você não tomar água, o seu organismo vai usar água que é para fazer seu cocô, vai colocar no seu organismo. Mas que terrorismo? Não. Sim, então, por isso que eu digo, a importância do próximo mês a doutora voltar aqui, a gente vai falar não só sobre o câncer, mas falar tudo sobre isso. Outra coisa, né, é sobre vermes, por exemplo, que é onde que eles estão lá no intestino, né? E se fala muito sobre medicamentos, toma isso, toma aquilo. É uma coisa de doido, né? Eu acho que doido e médico todo mundo tem um pouco e daí fica complicado, né, doutora Juliana? Olha, eu penso que hoje em dia as pessoas têm que ter, por causa até, vou usar um termo, né, das fake news, né? Então, tem muita gente que fala coisas de uma forma sensacionalista porque quer ter views, quer
quer ter, né? Quer viralizar. Chamar atenção. E até nessa área do câncer. Então, eu recebo inúmeras mensagens do WhatsApp, principalmente, né? Que é o que a gente usa por dia, dos pacientes me mandando mensagem: você viu aqui que se tomar vitamina não sei o quê, melhora do câncer, ou isso, aquilo. Então, eu sei que, assim, que a pessoa que tem uma doença grave, não só o câncer, ela está sempre atrás daquilo que é mais importante para ela, e a internet é uma fonte importante. Mas é importante também ter esse critério do que é científico ou não, porque tem muitas coisas que, às vezes, até tem pequenos estudos, mas depois que a gente vai ver, não se sustentam, entende? E a pessoa, às vezes, muda a vida dela, começa a usar um suplemento, uma coisa, uma vitamina, que pode ter, sim, repercussões negativas para ela, né? E de uma forma, assim, bem, não vou dizer leviana, mas de uma forma, às vezes, simplista. Porque eu vi uma pessoa que, às vezes, ela construiu uma confiança ali na internet, né? É que, às vezes, a pessoa tem alguma formação, às vezes nem tem, conforme você falou. Então, isso aí vira meio que uma loucura, assim. Entende? Então E aí você atende uma pessoa que está lá tomando 10, 20, 30 pílulas de suplementação, vamos chamar assim, suplementação, né? Ou remédios naturais, como as pessoas chamam, sem nenhum suporte. Acompanhamento de um profissional, e que às vezes algumas delas são, sim, tóxicas e podem causar problemas sérios e às vezes até irreversíveis. Então a importância de realmente buscar um profissional da saúde, né, Clau? E fontes confiáveis, realmente, né? Referências na área da medicina, da saúde, enfim. Se até um chá às vezes faz algumas coisas que é um nem chá, porque uma é infusão, natural, exatamente, também tem seus ainda mais efeitos isso. colaterais. Mas então vamos caminhar para o encerramento. Vamos agradecer a doutora Juliana dos Remédios, que está junto com a gente aqui, médica oncologista, e também, Mônica, já deixar o recado para a nossa audiência que o programa volta novamente em julho, então com a doutora Juliana e mais outras e doutor convidadas. Telismar, que vem aí também falando muitas coisas, começo de julho, e depois a gente tem a doutora Juliana novamente, e veja quanta informação importante. Então fica ligado, não deixa de estar aí sábado ao vivo das 8 às 9 no Medicina e Saúde, que ele é muito importante. Doutora Juliana, aqui não é o show da Xuxa, mas a senhora gostaria de deixar um beijo para alguém, mandar um beijo, um abraço para alguém? Obrigada a todos aí que participaram com a gente e até a próxima. Tá certo. Mônica, seu recado final? Agradecer, doutora Juliana, né? Tanto conhecimento, tanta informação, nós somos privilegiados de tê-la aqui. E um bom final de semana para o ouvinte e se cuida. Exatamente. E assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde, agradecendo o carinho da sua audiência, você que esteve em casa, no seu trabalho, no automóvel, nos deixando fazer parte. Você pegou só uma parte da entrevista, gostaria de acompanhar o restante? Fica tranquilo, porque esta entrevista vai subir para o nosso YouTube, para as nossas redes sociais e também lá no nosso portal de notícias da Rádio Clube. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua audiência. O bate-papo então foi com a doutora Juliana dos Remédios, médica oncologista, que é também uma das médicas que está lá no CIOP. O CIOP, nosso muito obrigada por ser um patrocinador aqui da emissora e desse programa tão maravilhoso. Um beijo no seu coração, bom final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom. Se alimenta direito e beba água. Tchau.